Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia do quadro Sextou, em que eu indico discos, livros e filmes para vocês verem no final de semana. Eu vou indicar um filmaço, um grande filme Hitchcockiano, um filme genial do nosso amado Brian De Palma, Um Tiro na Noite. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebacinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje. Escrevo 3 textos inéditos por semana, faço cursos, debates, workshops só com os assinantes do site. Por R$ 20 por mês você assina, vira assinante, tem direito a um monte de benefícios. Além dos textos inéditos e dos cursos, você tem acesso ao acervo ilimitado do site, que tem mais de 700 textos que eu fiz nos últimos 6 anos, e mais de 80 cursos, desde história do cinema, debate sobre grandes cineastas, história do punk, história da música brasileira dos anos 70, tem muita coisa legal. Galera, hoje eu queria recomendar um filme que eu revi recentemente, já vi esse filme inúmeras vezes, e cada vez que eu vejo ele fica mais fascinante. Estou falando de Um Tiro na Noite, Blowout, de Brian De Palma. É um filme lançado em 1981, filme velhinho, já tem 44 anos, né. E é um filme em que o Brian De Palma está, assim, no auge da forma, né. O filme é um thriller com o John Travolta no papel. Ele faz um técnico de som, digamos, um engenheiro de som de um filme especializado em gravar sons de natureza, sons noturnos, realmente um técnico de som, um gravador de som de filmes B. Ele trabalha mais em filmes de ação, filmes de sexo e tal. Para resumir a história, numa noite lá ele tá numa área meio de mato ali, gravando sons da natureza, né, quando ele acidentalmente grava o que parece ser um acidente de carro, e depois ele descobre, ou descobre-se que, não foi exatamente um acidente, né. Não vou ficar dando spoiler aqui, mas a trama do filme é essa: ele está gravando uma coisa, ele grava algo por acidente, uma coisa que é muito mais séria do que ela aparenta ser. Quer dizer, na verdade é uma coisa séria, porque tem um acidente, tem gente que morre e tal, mas ele parece ser criminoso, né. Blowout, o nome do filme, é uma óbvia alusão a Blow Up, né, o filme do Antonioni, né, de 66, se não me engano, do Michelangelo Antonioni, e a premissa é mais ou menos a mesma, né. Se vocês já viram Blow Up do Antonioni, é um fotógrafo que está fotografando um parque, que faz uma foto, e na foto, a grosso modo, né, isso, né, na foto há um crime, né, que aparece nessa foto. O filme do Brian De Palma presta homenagem ao Blow Up, mas presta homenagem também a muitos outros filmes, filmes do Hitchcock, filmes de giallo, né, eh, esses filmes de detetive policialescos, esses filmes meio sanguinolentos ali, italianos dos anos 70. É um filme, assim, muito brilhante, né. O Brian De Palma, eu já escrevi isso sobre o Brian De Palma, né, ele, a exemplo do Tarantino, ele é um cara que faz filmes sobre filmes, né. Eles fazem o cinema é a força motriz, né, a origem, é digamos, o adubo, né, de tudo que tem nos filmes deles, né, sai do cinema, né. Eles são cineastas cinéfilos por excelência. E nesse filme é sensacional, porque o Brian De Palma está falando sobre um personagem, o personagem do John Travolta, que trabalha em filmes e que é um técnico de cinema, né, um cara que grava sons para filmes. Ao longo do Tiro na Noite, há várias cenas em que a gente vê o John Travolta, pesquisando as coisas que ele gravou, né, e depois eu não vou ficar dando spoiler, mas tem uma cena em que ele meio que edita esse som, junto com umas imagens que ele consegue do suposto acidente e tal. São aulas de cinema, né, que o Brian De Palma está dando ao longo do filme. Quer dizer, o prazer que o De Palma tem de dissecar a atividade cinematográfica, né, dissecar o ato de filmar, é tão bonito, né, é uma coisa tão emocionante. Às vezes ele até interrompe um pouco a narrativa do filme para se dedicar a essa coisa que ele tem com uma volúpia, né, ele realmente ama esse tipo de coisa, né. Quem adora o cinema do Brian De Palma como eu, fica alucinado vendo algumas das cenas que ele faz, as coisas como ele move a câmera, como a câmera é fluida, né, como ele faz aqueles planos sequências, né, como que ele faz determinadas cenas que a câmera sai de um lugar, passa por outro e vem por outro, como ele é realmente um esteta do cinema, né. Mas eu acho que em Um Tiro na Noite, ele
ele consegue unir uma narrativa incrível, né, super criativa, realmente nível Brian De Palma, a uma história policial muito bacana e que tem como pano de fundo o cinema também. Esse filme está em 2 plataformas, ele está na MUBI, na plataforma de cinema de arte, e está na Prime Video. Galera, eu recomendo demais que vocês vejam. É um grande, grande filme, um dos maiores, eu diria, filmes do Brian De Palma, é um filmaço, assim, para ver o final de semana comendo pipoca, diversão garantida. Queria te convidar a conhecer meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia. Escrevo 3 textos inéditos por semana, promovo palestras, cursos, debates, workshops para assinantes do site. Por R$ 20 por mês você se torna assinante, tem direito a um monte de benefícios, 3 textos inéditos por semana, pode usufruir do acervo completo do site, que tem mais de 700 textos e 80 cursos. Tem muita coisa legal, conheça lá andreabarcinski.com.br.